Olá, bom dia. Oi, bom dia. Quinta-feira, 27 de dezembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Em São Paulo, construções e prédios antigos ajudam a preservar a história da educação do Brasil. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. A bicicleta motorizada caiu no gosto popular, mas essa comodidade requer atenção. Além do ciclista necessitar de habilitação, o veículo também precisa de licença do Detran para circular nas ruas. Nesta loja especializada, esse tipo de bicicleta vem fazendo sucesso. Em média, são vendidos de 2 a 3 desse modelo elétrico. Movida a bateria com autonomia de 30 km para cada carga de 6 horas, a bicicleta tem 6 marchas e faz até 20 km por hora. Detalhe, é dobrável. O preço, R$ 2.590. Às vezes precisa ir no supermercado, a casa de um amigo próximo, né? E ajuda bastante. A pessoa às vezes não quer pedalar, subir um morro, ela vai estar te ajudando. O que muita gente desconhece é que, uma vez motorizada, a bicicleta muda de categoria de veículo. Não é só comprar uma e sair por aí. O veículo vai ter que ser registrado, licenciado e estar devidamente emplacado. Ou seja, ciclomotor em via pública é passível de fiscalização. A orientação é que se aborde e fiscalize esse tipo de veículo, que esteja transitando sem placa e sem atender às exigências da legislação de trânsito. Obrigatoriamente, o condutor tem que ter ou a autorização para conduzir ciclomotores ou a habilitação categoria A. Você tem que iniciar o processo fazendo o exame psicológico, após faz o exame médico, matricula-se no CFC, que é Centro de Formação de Condutor, cumpre a carga horária de 45 horas aulas da legislação, frequenta a carga horária da prática, que são 20 horas aulas, para marcar o exame de direção. Aí entra a diferença. Para se habilitar na categoria A, o exame a ser apresentado deve ser uma motocicleta acima de 125 cilindradas. E para tirar a ACC, autorização para conduzir ciclomotor, deverá apresentar um veículo até 50 cilindradas. A chegada dos primeiros ucranianos ao Brasil foi em 1895. Ao longo desses 117 anos de colonização no Paraná, eles foram responsáveis pela implantação de novas lavouras E novos métodos de cultivo da terra. Isso aí. Na Ucrânia, eles são uma tradição. Os ovos, que deslumbram pelas cores e pelos detalhes, representam votos de sucesso, saúde e longevidade. Cada povo, cada etnia que veio para o Brasil trouxe um pedaço da sua cultura. Então, nós somos uma coxa de retalhos de culturas diferentes. É isso que nos faz brasileiros. Filho de imigrante, Jorge domina o significado de cada símbolo que decora os ovos, chamados de peçancas. Ele aprendeu a pintar os ovos quando ainda era criança e, desde 1979, faz dessa arte o seu principal ganha-pão. A estimativa é de que no Brasil a comunidade ucraniana some mais de 500 mil descendentes. 90% vivem no Paraná. A presença por aqui é tão forte que justificou a construção deste memorial, destinado a celebrar os mais de 100 anos de história. A arquitetura do prédio principal segue o estilo bizantino e toda a estrutura é feita de madeira, com peças de encaixe, utilizando uma técnica que dispensa pregos. Isso aqui é um exemplo da marca que existe em todo o cenário do centro-sul do Brasil, com mais de 256 igrejas, com cúpulas bizantinas como esta, e também com a arte culinária, a arte da dança, a arte da música e outras expressões culturais da comunidade ucraniana. Muitas festas no interior do memorial são em ucraniano. O português também é falado, mas é comum do lado de fora, nos jardins, ver pessoas exercitando o idioma. Categoria troska daleko, né? Tá. Curitiba abriga também um centro de cultura ucraniana e este pequeno museu. Lá, fotos, objetos pessoais e até roupas típicas contam a história da comunidade. Elas são originais, umas datam de 1912, a maioria veio trazida pelos próprios imigrantes. Foram doadas ao museu porque faziam parte justamente para festas, para ocasiões especiais, né, que elas eram usadas. Quase tão antigas quanto algumas das músicas cantadas por este coral que se reúne semanalmente. A ideia é preservar o idioma dos avós sem abrir mão da diversão. E
E agora é hora de você ficar por dentro das notícias paralímpicas e rever o que aconteceu este ano. Olá, bom dia. O ano está quase acabando e não podemos deixar de falar o quanto o esporte paralímpico foi responsável por momentos memoráveis. Ano de Jogos Paralímpicos de Londres, do ouro no atletismo de Alain Fonteles, um paraense que surpreendeu o Brasil ao superar o sul-africano Oscar Pistorius, o favorito da prova 200 metros na categoria T44. Ano também de Daniel Dias, que em 6 provas individuais conquistou 6 ouros e se tornou o maior nadador medalhista paralímpico da história do Brasil. Os dois, ao lado do jogador de futebol Neymar, concorrem ao Prêmio Laureus 2013. Um orgulho para todos os brasileiros que, graças a esses atletas que brilharam em Londres e em todas as competições, o hino nacional brasileiro pôde ser tocado tantas vezes este ano a cada pódio conquistado. Um ótimo ano novo para você e até semana que vem com mais notícias paralímpicas. Cama, casa, escada e mesa. Está na hora de revisar os sinais. Cama, casa, escada e mesa. Olá, eu sou Tabata Contre, consultora da Talento Incluir, empresa que promove a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade através do mercado de trabalho. Ao meu lado está a intérprete de Libras, Rafaela 60. Conhecer a empresa, suas missões, valores e projetos é importante para o candidato que fará entrevistas de emprego. Cuidar da aparência também causa uma boa impressão no selecionador. Ter uma boa postura e passar segurança também fazem a diferença. Esse é o tema e a dica de hoje. Ao entrar na sala em que vai ser entrevistado, se apresente olhando nos olhos e com um aperto de mão firme. Não aperte de mais ou de menos. Não masque chicletes de jeito nenhum. Durante a entrevista, mantenha-se calmo, fale pausadamente, sem se afobar. Caso esteja muito nervoso, respire fundo e concentre-se e volte a falar com naturalidade. Saiba ouvir e limite-se a responder apenas sobre as questões que lhe foram formuladas. Seja objetivo e claro, sem falar muito rápido ou gesticulando demais. Tenha em mente que o entrevistador é uma espécie de investigador. Irá confirmar as informações de seu currículo e questionará sobre a sua vida profissional, suas expectativas, aspirações e metas. Mas não é seu colega. Por isso, evite intimidade. Concentre-se nas respostas, não fale gírias, não conte piadas, não seja emotivo e não fale mal da empresa anterior que trabalhou. Tudo isso pega muito mal. Foque seu objetivo para a oportunidade que está em seleção. No momento da entrevista, não almeje outra área ou cargo diferente daquele que está concorrendo. Alinhe o discurso. Se o processo seletivo envolver mais de uma entrevista para a mesma oportunidade, fique atento às suas respostas. Quanto mais sincero você for, mais chances terá de manter o discurso em momentos diferentes. Essas foram as dicas de hoje. Em São Paulo, construções e prédios antigos ajudam a preservar a história da educação no Brasil. Entre eles está um casarão que foi da família Buarque de Holanda, sabia, Cláudia? Hoje é sede do Memorial da Educação na cidade. A maquete reproduz com precisão uma sala de aula da década de 50. Ao lado, o original. Cada uma das peças em tamanho real. As salas do casarão conduzem por uma viagem no tempo. Diários de classe, câmaras fotográficas, boletins de alunos da década de 40 e tantos outros objetos que fizeram parte da história do nosso aprendizado. A gente acaba passeando por isso, né, enxergando todas essas décadas, vendo tudo que já foi e imaginando o que virá, né? Eu acredito que é tudo muito rico. Quem vier ao memorial tem a oportunidade de conhecer também a casa onde morou Sérgio Buarque de Holanda. Esta era a biblioteca, onde o historiador escreveu muitas de suas obras.
Raízes do Brasil, uma das mais importantes, não foi escrita aqui, mas a praça, em frente ao casarão, recebeu o nome do livro, em homenagem ao pensador. As peças mais antigas são da década de 30, quando teve início a educação infantil em São Paulo. Foi o escritor Mário de Andrade quem implementou o conceito por meio dos chamados parques infantis. Neles, as mães da periferia podiam deixar os filhos enquanto trabalhavam. Este jogo de porcelana é parte dessa história. Era usado no dia a dia do Parque Infantil de número 8. Hoje o parque tem outro nome, mas ainda é um espaço de educação infantil. O prédio foi tombado. Lá dentro, áreas livres, brinquedos e muito verde. As imensas piscinas foram tapadas, mas o teatro ainda exibe as pesadas cortinas de veludo, marcas de um tempo que só a memória, preservada, pode trazer de volta. E o Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um ótimo dia. Bom dia e até amanhã.